TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós estamos no plenário da Câmara Municipal de Campinas, de onde vai começar agora a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara de Campinas, que discute a elaboração do Plano Municipal de Direitos Humanos. A presidência é da vereadora Paola Miguel e você acompanha a partir de agora. Boa tarde a todas, todos e todos que acompanham a gente. Boa tarde aos funcionários da Câmara que ajudam a gente mais uma vez para que a reunião hoje da Subcomissão de Direitos Humanos aconteça. Hoje nós vamos continuar discutindo, né, a construção do nosso Plano Municipal de Direitos Humanos. E para isso, hoje, eu tenho aqui Renato Simões, que é ex-deputado estadual, ex-deputado federal, militante de direitos humanos, coordenador executivo, Associação Nacional Vida e Justiça em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas de Covid. Temos aqui também o Adacir Mendes, que está representando o vereador Gustavo Peta. Então, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, eu acho que é importante a gente lembrar, né, qual que vai ser o nosso calendário. Eu conversei, os membros da comissão são o vereador Gustavo Peta e a vereadora Mariana Conte. Então, a gente tem uma proposta de calendário aqui, né, para a gente conseguir vencer as temáticas dentro do Plano Municipal de Direitos Humanos. A proposta é interação democrática entre os estados e sociedade civil, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, universalizar os direitos em um contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e a combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória, à verdade. Além disso, fazer alguns debates regionais, né? Debate de forma virtual na região do Campo Grande, Ouro Verde, do Nova Aparecida, na região leste, sul, centro, Barão Geraldo, Sousas e outras regiões que a gente achar que é necessária. Além disso, a nossa meta é tentar finalizar a construção desse plano, uma conferência municipal de forma presencial, se a pandemia nos permitir. Então, é um pouco isso que a gente tem conversado aqui, né? Hoje a gente está dando continuidade na nossa construção que começou antes do recesso. Hoje a gente ainda está mantendo de forma remota, né, as atividades para a gente conseguir ter uma maior participação de convidados e para entendermos que a pandemia ainda não está controlada, mas muito provavelmente as próximas reuniões serão de forma presencial. Então, para a gente começar aqui a nossa construção, eu quero primeiro agradecer a participação de todos. A vereadora Mariana Conte está aqui conosco no plenário também. Eu quero pedir aqui para o Renato, né, a gente está construindo o nosso plano e a gente tem percebido que muitas das temáticas que a gente trabalha aqui dentro da Câmara, elas precisam ser aprofundadas. Por isso que a gente começou a fazer essa discussão do plano. E você, como militante e ex-deputado estadual e federal, construiu várias leis que a gente usa até hoje para que a gente consiga, né, ter os nossos direitos garantidos e assegurados. Então, eu quero primeiro agradecer a sua participação aqui conosco, pedir para você explicar um pouquinho, né, das leis que você tem para que a gente até hoje utiliza para assegurar os direitos e também como que a gente pode avançar nessa construção do plano, você que é um dos coordenadores executivos, né, da Associação Nacional de Vida e Justiça em apoio da defesa dos direitos humanos com relação às vítimas da Covid, que é uma temática importantíssima para o momento atual de pandemia. Então, como que a gente também pode adicionar esse debate no nosso plano municipal? Renato, é com você. Obrigado, vereadora Paola. Cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Mariana Conte, Gustavo Peta,
e todos que nos acompanham, né, pelas redes da Câmara Municipal de Campinas. Muito importante, né, que Campinas retome esse debate sobre o seu Programa Municipal de Direitos Humanos. Preparei aqui uma breve exposição, então, Paula, sobre o histórico, né, desses programas de direitos humanos, seus objetivos, seu conteúdo, e no final fala um pouquinho também sobre esses desafios dos direitos humanos hoje, para situar um pouco das minhas expectativas aqui do que seria relevante, né, que a cidade de Campinas debatesse no seu programa municipal. É algo muito significativo, né? Eu participei da elaboração do primeiro programa nacional, do primeiro programa estadual e do primeiro programa municipal de direitos humanos. E isso tudo é uma invenção da Conferência Mundial de Direitos Humanos de 1993, que aconteceu em Viena, e que lançou esse desafio para o mundo: concretizar em políticas de Estado os direitos humanos, de modo que as políticas públicas fossem efetivadoras de direitos que estão consignados na Declaração Universal de Direitos Humanos. Esse grande encontro que a ONU promoveu em Viena, em 93, lançou então essa ideia: como é que você transforma o direito humano à moradia, o direito humano à saúde, o direito humano à liberdade de organização, à liberdade de expressão, o direito humano nas suas mais variadas acepções, né, direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, em políticas públicas, em que o Estado se responsabilize por transformar esses direitos em realidade para milhões de pessoas que ainda estão na condição de sem direitos. Esse desafio foi lançado em 93 e o Brasil foi o segundo país do mundo a lançar um processo de construção do seu PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, foi realizado por iniciativa da Câmara dos Deputados a primeira Conferência Nacional de Direitos Humanos. Era o início do governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que assumiu essa temática e a organização desse programa. E a Câmara dos Deputados coordenou o processo de debate sobre quais seriam os direitos e quais seriam as políticas públicas a serem assumidas. Veja que nós não estamos falando aqui de um programa do Poder Executivo, nós estamos falando de um programa de Estado, portanto, não é do prefeito, nem do governador, nem do presidente da República. Eles, como chefes do Poder Executivo, da mesma forma que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, convocam a sociedade civil para discutir um programa, né? E esse programa foi discutido, portanto, pelas entidades que foram a Brasília para a primeira Conferência Nacional e apresentou ao governo Fernando Henrique uma plataforma de direitos que estava focado principalmente em 3 áreas: direitos civis e políticos, combate a toda forma de discriminação. Então, era um programa limitado, né? Ficaram de fora, desde o início, na visão que o Poder Executivo tinha, uma série de temas vinculados aos direitos sociais, aos direitos econômicos do nosso povo. Mas ele tratou de questões importantes, né? E vários grupos de trabalho foram consolidados. Então, em 95, quando Fernando Henrique, então, chamou as entidades, né, para sancionar o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, Palácio do Planalto, nós chegamos lá e fomos direto no texto, todo mundo querendo ver se aquilo que tinha estado na conferência estava no livrinho, né? E, infelizmente, Paulo, é muito importante a gente registrar que mesmo um escopo limitado de direitos, excluindo praticamente os direitos sociais e econômicos como base de apoio, um único setor ficou de fora.
daqueles que estavam na conferência e não foram contemplados. Eram justamente os direitos LGBT. Né? Naquela oportunidade, os direitos GLBT, como se falava, né, naquela época. E foi uma comoção, porque o movimento gay estava presente, né? As entidades de lésbicas, as entidades LGBT estavam presentes. E na hora da sanção, era o único setor que tinha ficado de fora. Nós entendemos, foi um grande avanço para o país ter um Plano Nacional de Direitos Humanos. Mas nós entendemos também que essas exclusões, essa visão unilateral de direitos humanos que foi adotada, né, não era mais adequada. Tanto é que São Paulo, né, eu era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, nós procuramos o governo Covas, na época, né, o secretário de Justiça, Belisário Santos Júnior, e dissemos, olha, a Assembleia Legislativa topa promover a primeira Conferência Estadual de Direitos Humanos, mas nós queremos que essa conferência não tenha limites, e queremos que o governador assuma um compromisso de que a participação social será contemplada no decreto de regulamentação, para que a gente não chame as entidades, o povo, a participar de um processo que depois não vai ser assumido pelo Estado. E realizamos reuniões preparatórias pelas várias regiões do Estado, organizamos reuniões temáticas, e em 1996, então, São Paulo aprovou o seu Programa Estadual de Direitos Humanos, que contemplou todos os direitos civis, econômicos, políticos, sociais, culturais, ambientais, né? Esses direitos eles foram transformados em mais de 300 compromissos e foram sancionados pelo governador na íntegra, através de um decreto que foi assinado por ele e que se tornou um marco para que nós pudéssemos, então, discutir os programas municipais de direitos humanos. Né? Naquele período, né, nós iniciamos um processo de constituição das comissões municipais de direitos humanos. Elas não existiam, né, no Poder Legislativo Municipal. E nós conseguimos, nesse processo de criação da comissão da Assembleia Legislativa, em 96, avançar para 40 municípios em São Paulo, que constituíram, inclusive aí em Campinas, por iniciativa do vereador Carlos Signorelli, a sua Comissão de Direitos Humanos nas câmaras municipais. Me lembro que o vereador Carlos Signorelli, o vereador Ítalo Cardoso, que foi o criador e primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, assumiram imediatamente essa ideia de levar a debate público o Programa Municipal de Direitos Humanos, né, com as mesmas características do estadual. Né? O que são os direitos civis e políticos? Né? Todos aqueles direitos que têm a ver com as liberdades individuais, com as liberdades de organização, de expressão, de ir e vir, aqueles direitos que têm a ver com a organização do povo, em partidos, em associações, em sindicatos, mas também os direitos sociais, os direitos econômicos, né, ao emprego, ao trabalho, à justa remuneração do trabalho, aos direitos trabalhistas básicos que a Declaração Universal assegura, os direitos de igualdade racial, os direitos de igualdade de gêneros, os direitos relacionados à saúde, à educação, né? São direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, né? Porque nós precisamos saber que as várias formas de expressão do mundo da cultura são direitos humanos fundamentais. Mais recentemente, né, uma grande elaboração sobre os direitos ambientais. Né? Nós estamos com um planeta sendo destruído, né, por uma exploração sem limites que o capitalismo neoliberal já impulsiona desde os anos 80, né?
fenômenos que cada vez mais ameaçam, né, a diversidade, né, a vida nas suas várias expressões, os vários biomas brasileiros estão hoje sendo destruídos, né? Então, é tudo isso junto e misturado que são direitos humanos. Tem uma falsa polêmica, muitas vezes, com setores da sociedade que acham que direitos humanos é defender bandido, né? Por quê? Porque nós somos contra a tortura, nós somos contra a violência, o tratamento cruel e degradante, nós somos contra a impunidade. E não há coisa que mais alimente a violência do que a impunidade do crime. Mas nós queremos o devido processo legal, as garantias constitucionais da presunção da inocência. Então, não é pouco a gente considerar essa visão holística, essa visão integrada do que são direitos humanos na construção de um programa. Por quê? Porque nós queremos que esse programa responda às pessoas de que forma esses direitos lhes serão acessíveis, né? Então, não basta a gente dizer para a família sem teto que ela tem o direito humano à moradia. É preciso que o Estado diga como é que essa pessoa vai ter o seu direito humano garantido. Ou dizer que, desde 2010, nós colocamos na nossa Constituição que as pessoas têm o direito humano à alimentação. E nós estamos vendo o Brasil de volta ao mapa da fome, porque as políticas públicas que garantiam o direito humano à alimentação estão sendo destruídas. Então, um programa de direitos humanos, seja ele do governo federal, seja ele do nível federal, de nível estadual ou de nível municipal, eles são compromissos que os poderes do Estado assumem com a sua população, de assegurar a elas o que são direitos humanos universais, portanto, são devidos a todas as pessoas, independente de qualquer condicionante. Ela não é direito humano para pobre ou para rico, ele não é direito humano para quem tem ou não tem um determinado grau de escolaridade, para quem tem ou não tem tal determinada condição penal. Direitos humanos são devidos a todos e todas que são pessoas humanas, é decorrente da sua dignidade. E para isso, né, nós precisamos assegurar a elas políticas públicas também universais. E nós estamos agora, Paula, vendo na pandemia o que é a política pública, né? Na hora do vamos ver, até o Olavo de Carvalho, que detona o SUS e tudo aquilo que é política pública, sai dos Estados Unidos para vir se tratar no SUS aqui no Brasil, né? Porque na pandemia nós estamos vendo que é através de políticas públicas universais que se vacina todo mundo, que se adequa, não é, a uma determinada realidade sanitária, um sistema que oferece igualmente a todos e todas as suas condições. Bom, então, eu considero, né, partindo aí já para os finalmente, que nós vivemos um impasse sobre isso no Brasil. Desde o golpe de 2016, praticamente se eliminou a vigência do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, o PNDH 3. Se congelou ali o debate sobre direitos humanos. O governo federal fez na gestão do presidente Fernando Henrique, depois na gestão do presidente Lula, depois na gestão da presidenta Dilma, 3 programas nacionais de direitos humanos. E congelou ali. Pior em São Paulo, em que nós ficamos com o PED, né, o Programa Estadual de Direitos Humanos, de 1997, sem atualização, né, por uma insensibilidade absurda do governo do Estado. E aí, aqui em Campinas, né, onde nós estamos, nós temos também agora o desafio de propor para esse novo período que se abre, né, um mundo radicalmente diferente daquele que nós vivemos até o início da pandemia, o grande desafio de pensar os direitos humanos do presente e do futuro, né? Então, eu vejo que o município ele tem essa característica de estar
tão próximo do cidadão, da cidadã, que é ali que o Programa Nacional de Direitos Humanos deveria nascer, deveria ser o contrário do que foi a experiência brasileira. Talvez porque, na nossa experiência, nós saíamos, não é, de um regime de transição em relação à ditadura, né? Tanto o governo Sarney quanto o governo Collor foram governos de transição entre a herança da ditadura militar e o processo de redemocratização forjado pela Constituição de 88, e a gente começou um programa nacional para depois chegar nos municípios, né? Ao passo que a experiência de participação social que nós temos, através das conferências nacionais, por exemplo, elas nascem de baixo para cima. Nascem da conferência municipal, depois das conferências estaduais, até chegarmos à conferência nacional. Então, esse é um debate que nós precisamos, nós militantes de direitos humanos, precisamos fazer, né? De como essa vitalidade do município, essa participação que é mais ampla na esfera da federação, mais próxima do cidadão e da cidadã, possa iniciar um processo nacional, que evidentemente está travado hoje porque o governo Bolsonaro é um governo inimigo dos direitos humanos. Ele é promotor, o mais ativo que nós conhecemos, das violações massivas dos direitos humanos no país, né? Desde a ditadura militar que nós não temos um governo tão danoso às questões relacionadas aos direitos humanos como nós temos hoje. Então não virá, com certeza, do governo federal uma iniciativa nesse sentido. Daí a importância que eu vejo dos municípios organizarem esse debate, né? E organizarem de forma participativa. Por mais importante que seja a participação da prefeitura, enquanto poder executivo, da Câmara, enquanto poder legislativo, e das instituições, né, do Poder Judiciário, do Ministério Público, a Defensoria Pública, as instituições jurídicas, todas devem ser conclamadas à participação no programa. Mas é justamente nesse processo que vocês imaginam de reuniões por região da cidade, né, de reuniões temáticas onde os vários sujeitos de direitos possam vir falar das suas lutas e expectativas, daí é que nasce, de fato, um programa municipal. E esse momento é um momento necessário, porque se a gente analisar, Paula, todas as declarações universais de direitos humanos, elas vêm sempre como resultado de reflexão e luta dos sem direito em momentos de grande ruptura na história. A Declaração Americana dos Direitos Humanos, ela veio no contexto da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Da mesma forma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Revolução Francesa veio justamente na ruptura do processo revolucionário francês. Ou a última sistematização que nós tivemos, a Declaração de 1948, ela veio em resposta à crise que a Segunda Guerra Mundial provocou e que lançou esse debate sobre que direitos, sobre que bases nós vamos reorganizar a sociedade depois dessa hecatombe que nós vivemos, em que o ser humano olhou para si mesmo depois de uma guerra que produziu as maiores violações, uma guerra que promoveu o ódio racial, que promoveu o genocídio, que promoveu o extermínio de pessoas porque iam contra os valores da ideologia nazista, da ideologia dominante na Alemanha naquele período, né? E eu olho para o Brasil hoje, Paola, e vejo que nós vamos ter consequências do que nós estamos vivendo pelos próximos anos e pelas próximas décadas. Porque quando a gente olha para uma sociedade com as mazelas que a sociedade brasileira aponta hoje, nós estamos olhando para uma sociedade que precisa repensar as bases sobre as quais ela se organiza. Nós temos hoje um governo com vínculos explícitos e implícitos
com as ideologias totalitárias do nazismo e do fascismo. Nós temos em marcha um genocídio do povo brasileiro, porque esses setores de extrema-direita que nos governam hoje entenderam que era possível enfrentar a pandemia do coronavírus com uma associação na expansão da Covid entre os brasileiros e brasileiras. Então, enquanto todo mundo se organizava para combater a expansão do vírus, o governo brasileiro trabalhava para promover a expansão do vírus, em busca de uma imunidade do rebanho que seria obtida com a contaminação em massa do povo brasileiro. Então, a ideologia oficial desse governo obtuso, negacionista, e agora, de acordo com a CPI da Covid, negacionista, porque muita gente lucrou com essa negação da ciência promovida pelo governo Bolsonaro, isso significou que nós temos hoje, né, mais de 570 mil pessoas mortas no Brasil, independentemente daquilo que são a credibilidade e a extensão dos dados oficiais. É possível que tenha muito mais. Principalmente nos primeiros meses, a subnotificação era algo absurdo em tamanho no Brasil. Mas não só essas 570 mil pessoas falecidas nos desafiam. Nós temos hoje 20 milhões de pessoas infectadas pela Covid na sociedade brasileira, das quais muitas vão carregar pelos próximos anos, talvez pelo resto das suas vidas, as consequências desse vírus. Então, essa discussão sobre direitos humanos numa sociedade em que se pratica um genocídio, e veja bem, a pandemia não é um genocídio. No Brasil, o genocídio foi construído como uma resposta de ações humanas, governamentais e não governamentais, a essa realidade sanitária que é a pandemia. E ela se caracteriza justamente, aliás, o genocídio se caracteriza justamente pela ampla e massiva extensão da violação dos direitos humanos, a começar do direito humano mais fundamental, que é o direito à vida, mas o direito à saúde, o direito à assistência social, porque ninguém faz isolamento se não tiver condições de sobrevivência, que o Estado negou. O direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à segurança no trabalho. Quantos milhões de pessoas não se infectaram no Brasil, no local de trabalho ou no trajeto para o local de trabalho, em sistemas de transporte superlotados que se transformaram em fontes de contaminação pelo coronavírus? E se uma sociedade que considera que isso é normal, é uma sociedade que precisa se repensar. E nós temos hoje algo aí em torno de 20% a 25% que acha que essa orientação geral dada pelo governo está correta. Então, olha o tamanho do desafio para nós, defensores e defensoras de direitos humanos. É resgatar o debate sobre a dignidade da pessoa humana e os seus direitos, que estão sendo hoje violados de forma sistemática. Por isso que não é uma hashtag para a gente botar no nosso Twitter ou um xingamento para o Bolsonaro, dizer que nós estamos num genocídio. Nós precisamos identificar claramente esta realidade para poder trabalhar pelo menos em 3 dimensões. Memória, verdade e justiça. É preciso contar a verdade sobre o que está acontecendo num país que é movido pela mentira e pelo ódio, a começar do núcleo familiar mais próximo do presidente da República, passando por toda uma rede de comunicação de mentiras, de fake news, que vão se estendendo sobre o conjunto da sociedade. Segundo, políticas públicas para atender essa nova realidade, para valorizar de fato o SUS, para reconstruir o SUAS, para defender a previdência social, para resgatar os valores da educação que ameaçam hoje milhões de crianças e adolescentes que ficaram
num processo de isolamento social à distância, com lapsos importantes no seu processo educativo, no seu processo cognitivo, de sociabilidade. Então, esse é um segundo bloco de questões, políticas públicas para atender essa realidade, não só de quem foi diretamente infectado, ou ficou doente, ou ficou sequelado, ou foi morto nesse processo, mas de uma sociedade que virou de pernas para o ar, que tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas e outro tanto de pessoas, né, desalentadas ou precarizadas no seu direito ao trabalho. E o terceiro e último bloco, da responsabilização, porque é preciso punir a cadeia de comando que transformou a pandemia num genocídio. Não só o presidente da República, a começar dele, o maior de todos, mas toda uma cadeia que passou por ministérios, por secretarias, que chegou em governos estaduais, em governos municipais, em parlamentares que apoiaram, em comunicadores que receberam dinheiro para falar bobagem, mentira nas redes sociais, nos meios de comunicação de massa, artistas, jornalistas que receberam jabá grosso do presidente e do seu governo para veicular a mentira e o ódio. E também empresas que lucraram fortemente com esse processo. Não só os que buscaram a propina pela vacina, como hoje a CPI está provando, mas que venderam e sabiam que estavam vendendo remédios falsos, que não têm eficácia contra a Covid. Então, esse processo todo é que por essas três linhas que nós criamos a Associação Nacional Vida e Justiça em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid, para que a gente possa avançar por esse viés. E esse viés, nós gostaríamos muito, vereadora Paola, de aproveitar essa oportunidade para trazer as vítimas da Covid, seus familiares e as entidades que lidam com seus direitos para esse debate sobre os direitos humanos do presente e do futuro. Porque nós vamos estar construindo, talvez, os direitos humanos que virão. Essa é a coisa bonita de ser militante de direitos humanos. É que, da mesma forma que nós vivemos hoje direitos que foram duramente conquistados por gerações anteriores às nossas, nós é que temos a responsabilidade de legar para as futuras gerações os direitos que nós defendemos hoje, os direitos do passado e os direitos que nós construímos no presente hoje, né? Então, eu vou ficando por aqui, né, dizendo que de todo o processo legislativo que eu participei, né, e eu tenho uma legislação toda ela pautada, né, pela temática dos direitos humanos, né, todos os projetos de lei que eu apresentei foram aprovados na Assembleia Legislativa e que estão em vigência hoje no Estado de São Paulo. Elas nasceram desse processo de escuta da sociedade e das vítimas de violação dos direitos. Porque, para que algo vire lei, antes precisa ter luta por isso, né? A luta do povo da moradia pelo direito à moradia. A luta do povo sem terra pelo direito à terra. A luta do pessoal sem alimentação adequada pelo direito humano à alimentação. E daí é que isso vira programa, daí é que isso vira lei, daí é que isso vira direito humano, né? Então, essa é a contribuição que eu queria dar ao debate, né? Cumprimentando novamente a Câmara Municipal por tomar a iniciativa do debate sobre um novo Programa Municipal de Direitos Humanos para Campinas. Muitíssimo obrigada, Renato Simões. Para você que está acompanhando a gente e quer participar conosco dessa discussão da construção do Plano Municipal de Direitos Humanos, tem o WhatsApp, que é o 19 97 829 3776. Vou repetir, é o 19 97 829 3776. Esse está aparecendo na tela para você. Você pode utilizar o QR Code também. Além disso, a gente tem um e-mail, que é o comunicacão@campinas.sp.leg.br. comunicacão@campinas.sp.leg.br.
Queria dizer, Renato, que você trouxe contribuições importantíssimas aqui para o nosso debate de hoje. E o primeiro deles é com relação à escuta da sociedade. A construção do Plano Municipal de Direitos Humanos não dá para ser feita simplesmente de dentro da Câmara. A gente precisa ter a interação da sociedade civil, de outros vereadores, de outros parlamentares, de outras instâncias também. A gente precisa ter a participação do governo. A gente, inclusive, fez o convite para a senhora Marney, que infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje para participar dessa discussão, mas é fundamental que a gente ouça todos os interessados nessa construção, tanto aqueles que precisam de que o plano municipal seja discutido e seja ele pelo fato de ser mulher, LGBT, negro, periférico, ser do movimento sem terra, movimento sem teto, ser estudante, ou estar numa luta pelos direitos ambientais que a gente viu que é fundamental, a gente também está discutindo, né? Ontem eu vi um dado de que o Brasil perdeu 15% da sua superfície quando a gente fala de água, né? Que é quase o tamanho do estado de Alagoas, um pouquinho maior que o estado de Alagoas, nos últimos 35 anos. Então é uma outra coisa que a gente também precisa discutir, e o ano passado aqui em Campinas a gente teve diversas queimadas, e isso não dificulta só quando a gente fala de ter, né, mais água nos nossos municípios, mas também prioriza demais a nossa saúde, porque todo mundo sabe que queimada ela gera aquela fuligem, e nesse tempo seco deixa ainda mais seco, agravando os problemas respiratórios das pessoas que os têm. Outra coisa que eu acho que é fundamental a gente discutir, né? A gente fala muito sobre a pandemia, como que vai ser o pós-pandemia, se a gente vai ter o novo normal, mas a gente pouco discute sobre como que ficam as pessoas que estão nesse momento, né? Enfrentando as sequelas, né? As consequências da Covid. Então, quando a gente fala aqui de memória, verdade e justiça, né? Que você traz para a gente, eu acho que é fundamental a gente ter no Brasil a memória de todos e todas e todos aqueles que foram levados pela pandemia, para que a gente possa lembrar que a pandemia ela foi um programa de Estado de genocídio. Logo no começo, a gente teve declarações públicas do presidente falando que era apenas uma gripezinha. Depois, ele mesmo veio propagando o kit Covid, né, com as fake news, e muitas pessoas que não adoeceram da Covid, inclusive foram parar na fila de transplantes para poder ter o seu rim substituído, justamente por terem feito o uso indiscriminado desses medicamentos. A construção de políticas públicas, né, para que a gente tenha uma possibilidade de dar para essas pessoas um alento. A gente precisa lembrar que existe hoje, né, os órfãos da pandemia. Muitas pessoas que perderam não só um membro da família, mas perderam o pai, a mãe, o avô, e ficou apenas a criança, e isso é muito difícil da gente conseguir enfrentar. Sobre o plano, né, eu não tinha esse dado de que o plano estadual o último era dos anos 90, muita coisa a gente avançou na construção de direitos humanos, né, muitas coisas a gente conseguiu avançar dos anos 90 até agora. É importantíssimo que a gente tenha essa discussão, e concordo muito com você. A gente precisa fazer essa construção do município para cima, porque a gente vive no município, né? A gente vive em Campinas, a gente vive em Valinhos, a gente vive em Sumaré, a gente vive em Hortolândia, a gente não vive no estado de São Paulo, né? Então a gente precisa de políticas públicas do município com as nossas necessidades, especificidades, para depois a gente conseguir avançar num plano estadual e num plano nacional, que também ficou parado após o golpe de 2016. Então, eu acho que é fundamental a gente estar discutindo isso e fazer essa discussão de novo com a sociedade civil, com os outros parlamentares, não só vereadores, mas também com deputados, e também com o governo da nossa cidade, para a gente entender como que a gente pode, de fato, melhorar a vida das pessoas. A vereadora Mariana Conte está aqui conosco. Quero perguntar se ela tem alguma contribuição para fazer com a gente aqui também. A conexão está bem ruim aqui hoje.
Queria perguntar se o Adecir tem alguma contribuição para fazer aqui conosco também. A vereadora Mariana Conte deixou aqui a saudação dela para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, quero fazer algumas perguntas aqui para o Renato, né? Ele que fez essa explicação sobre trouxe todo o histórico, né? Do plano nacional, do plano estadual. A gente está começando a discussão do nosso plano municipal. A nossa ideia é terminar numa grande conferência, mas vamos ver se a pandemia ela realmente nos permite fazer isso. A gente ainda está no momento de incertezas, né? Sobre tudo isso. A vacinação está avançando, o número de casos está caindo, mas infelizmente a gente tem algumas dificuldades com a variante Delta que traz uma insegurança para o nosso povo. Então, Renato, queria perguntar para você aqui, né? A gente tem um calendário que eu li no comecinho, se você acha que a gente deve incluir mais algum tema, né? Eu já sugiro a inclusão da gente trazer aqui a Covid, né? Como centro do debate. E não só a Covid, né? Mas como que a gente pode ter políticas públicas para as pessoas que estão hoje sofrendo com as consequências dela, né? Porque as sequelas da Covid, elas não são simplesmente físicas, né? Muitas vezes você não consegue voltar para sua atividade comercial, muitas vezes você não consegue voltar aqui aquilo que você trouxe, que é a direito a emprego, renda. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente traz uma proposta de fazer esses palcos virtuais por regiões, porque a gente entende também que as regiões, cada uma delas tem uma necessidade diferente. Então, eu gostaria de saber se você acredita que a gente precisa fazer alguma coisa a mais, alguma outra discussão para a gente conseguir cobrir o nosso município. Eu sei que é difícil quando a gente fala de direitos humanos, ele vem para justamente defender a todas as pessoas, né? Mas existe uma classe, um grupo de pessoas que tem os seus direitos mais violados. Então, a gente precisa se preocupar mais com essa população. Renato? Não, Paulo, eu penso que o plano que vocês apresentaram, né, a estratégia para chegar ao Plano Municipal de Direitos Humanos, ela é muito, muito boa. Primeiro, essa parte de ouvir, né? O que é direito humano hoje foi porque alguém lá atrás lutou, né? E hoje nós estamos diante de um processo de revogação de direitos conquistados. Então, é muito importante ouvir as pessoas, porque nós vamos perceber que para muitas pessoas de Campinas, mas muitas mesmo, o que eram direitos consolidados já não são mais direitos acessíveis. Porque o direito humano é aquilo que nos é assegurado gratuitamente. Não é quem pode pagar que tem o direito humano à educação garantido. O direito humano à educação é garantido pelo Estado. Quantas pessoas agora na pandemia tiveram que tirar seus filhos da escola particular e colocar na escola pública, tirar da creche particular e colocar na creche pública, pelo empobrecimento geral do país. Então, há uma demanda crescente por serviço público no momento em que se ataca o serviço público como nunca se atacou. Nós estamos na iminência agora da votação da PEC 32, no Congresso Nacional, que diz que é uma reforma administrativa, mas que, no fundo, é a destruição do serviço público como nós o conhecemos hoje. Ou seja, o Estado como prestador de serviço a toda a população que necessita. E o serviço privado como complementar para quem quer alguma especificidade que não é assegurada pelo serviço público, que é um direito que a pessoa tem também, né? Mas o fato é que o serviço público, ele é a garantia do exercício do direito humano, universal, gratuito e de qualidade para todos e todas. Então, esse processo de tentativa de transformar um direito humano em uma mercadoria que você pode comprar é algo que está desmentido na prática
pela pandemia que a gente vive. Porque em todo o mundo, a pandemia significou mais gasto público, mais investimento público, investimento em desenvolvimento científico e tecnológico puxado por dinheiro público em instituições públicas. Inclusive algumas que foram salvas na Bacia das Almas, como a Fiocruz, vítima de ataques do governo Temer e do governo Bolsonaro, e o próprio Butantan, que antes da pandemia, antes de virar o queridinho do governador do estado, estava também na lista neoliberal da privatização e perdendo muito recurso, que teve que ser reposto agora para fazer frente ao desafio da produção, tanto da Coronavac como das pesquisas de uma vacina própria brasileira. Então, é contraditório, né? Você tem um governo que aprofunda o discurso neoliberal, e aí, tanto o governador de São Paulo quanto o prefeito de Campinas se vinculam a essa linha de pensamento neoliberal, de que o mercado deve ser o que norteia, né, o processo de acesso das pessoas às mercadorias que elas podem comprar e não aos direitos que elas devem ser titulares. E por isso eu acho que essa verificação em loco, na região, né, porque você tem muita razão. Você vai para Barão Geraldo, é um tipo de percepção da temática dos direitos humanos. Você vai para o Gargantilha, é outro. Você vai para o Ouro Verde, é um terceiro. São percepções distintas de uma população que tem níveis diferentes de acesso aos serviços públicos. E realidades também. Para uns, os direitos ambientais é a preservação de uma biodiversidade consolidada e defendida, como é o caso da nossa APA, como é o caso dos distritos, né, de Souza, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, onde a luta é defensiva para a gente não perder aquilo que a gente já conseguiu. Mas em certas regiões da cidade é o processo inverso, é o processo de lutar por direitos ambientais que a gente nunca teve. É chegar o esgoto aonde ainda não chegou, é chegar o asfalto que impede que as pessoas continuem respirando terra com essa seca que nós estamos, né? As doenças respiratórias, né? Nos bairros que não foram ainda urbanizados, é outra realidade. Bairros que não têm árvore, né? Que não tem arborização nenhuma, é um direito ambiental fundamental, né? Que em alguns bairros é uma miragem. Então, regionalizar o debate enriquece o conteúdo final, porque nós vamos ter surpresas numa cidade que é maior em renda, em riqueza, do que a maioria das capitais do Brasil. Nós ainda convivemos com violações de direitos inimagináveis, né? Outra linha é a linha temática, porque aí eu acho também que a gente enriquece. E a violência contra a mulher em Campinas, a quantas anda? Né? E a LGBT-fobia, como é que está? E os casos de racismo? E o direito humano à educação? O que os educadores e educadoras têm a dizer sobre isso? Então, eu acho que combinar as reuniões regionais, os debates regionais com os debates temáticos, dá uma amplitude muito grande. E terceiro, trazer a inteligência acumulada nas nossas universidades e institutos de pesquisa para esse debate. Porque nós temos pesquisas muito ricas e indicadores muito importantes para levar em conta sobre a realidade local, né? Então, eu me lembro que tanto o vereador Signorelli como o vereador Carlão faziam parcerias com universidades. Talvez, Paola, você possa lançar mão dessa parceria com a Unicamp, com a PUC, né, com os nossos institutos, né, para que nós possamos também socializar com toda a comunidade de Campinas os elementos de reflexão que esses grandes centros que nós sediamos aqui em Campinas têm a respeito da realidade local, né? E isso é um serviço que vocês farão também para essas universidades, para esses institutos, porque pela sua excelência,
muitas vezes eles estão sendo demandados num plano nacional e até internacional, mas socializam pouco em programas de extensão, por exemplo, ou em programas de pesquisa com a realidade local. Então, também é uma oportunidade importante. Quando a gente diz, né, importante vir o prefeito, claro, por que não a administração está no plano nacional, no plano municipal de direitos humanos? Ela vai ter que implementar as coisas que forem decididas. Como também a Câmara Municipal vai poder aprovar projetos de lei que nasçam desse debate. Mas e os reitores das universidades, e os diretores dos institutos, e o nosso corpo de pesquisadores e pesquisadoras também devem ser conclamados a participar e ajudar na elaboração, né? Por fim, eu acho que você lida com uma questão muito importante no seu mandato e na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que é o fato de que, se nós não trouxermos as pessoas que são violadas nos seus direitos para o processo de construção de direitos, nós não vamos ter força política para realizá-los, né? Então, é evidente que esse é um ponto que nos leva, por exemplo, a tentar organizar numa associação uma aliança estratégica entre vítimas, familiares e entidades que lutam pelos direitos, sejam os direitos da saúde, os direitos da assistência, os direitos jurídicos, né? Por quê? Porque é necessário que as pessoas que são vítimas das violações durante a pandemia se tornem sujeitos da construção de direitos. Essa semana mesmo, passada, Paula, nós contribuímos com os parlamentares que nos apoiam com 2 projetos de lei que começaram a tramitar na Câmara dos Deputados e que ambos podem ser adaptados para Campinas. Poderia ser um tema que vocês levam para a Comissão Municipal, né, da Câmara Municipal de Direitos Humanos. O primeiro estabelece o Dia Nacional da Memória das Vítimas da Covid, que é o projeto de lei que parte da data da primeira vítima fatal registrada no país, né? Uma diarista em São Paulo que faleceu no dia 12 de março. Então, 12 de março, para nós, é a proposta do Dia Nacional em memória das vítimas da Covid, para que a gente tenha um ponto de apoio para a luta por memória, verdade e justiça. O segundo cria uma Semana Nacional em apoio e defesa dos direitos das vítimas, que começa todos os anos no dia 17 de outubro, que é o Dia Nacional da Vacinação. E o tema da vacinação pode parecer simplório, né? Mas olhem o que aconteceu nesse fim de semana na França. A extrema-direita lidera internacionalmente um movimento negacionista do valor das vacinas. Aqui no Brasil, o principal representante disso é o presidente da República, que diz que não vai se vacinar, que as pessoas não deviam se vacinar porque viram jacaré, que elas deveriam tomar um remédio que não faz efeito, né? Aliás, também nesse fim de semana, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos, a principal agência do mundo, que é a FDA, fez um tweet dizendo o seguinte: olha, você não é vaca, não tome ivermectina para Covid, porque ivermectina não faz nada para Covid. É remédio para bovinos. Então, veja a que ponto nós chegamos no Brasil, em que o presidente da República faz lives, atos de rua, para veicular apoio a medicamentos que não têm efeito e combate a vacina. Não deixa comprar, atrasa, dificulta, faz campanha contra. Então, por isso, a Semana Nacional, ela vai acontecer sempre começando no dia 17. Então, seria importante, né, se a Câmara se posicionasse a favor através de uma moção, ou se ela pudesse replicar esses projetos também para a cidade de Campinas. Muitos vereadores já estão fazendo isso nos seus municípios. E essa semana, na quinta-feira, nós vamos entrar com mais 7 projetos de lei. Aliás, 8. São 4 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar e 2 PECs.
que também tem o patrocínio da nossa associação, em parceria com o Instituto de Justiça Fiscal, que está sendo assinado por parlamentares de vários partidos, que tratam do financiamento das políticas públicas para a Covid através da taxação de super ricos. Porque nós temos 0,5% da população brasileira, 0,5%, que praticamente não paga imposto no Brasil. São as altas rendas dos milionários ou dos bilionários brasileiros que estão protegidos, enquanto que nós, assalariados, temos o desconto na folha. Ou as pessoas que não têm carteira são retidos ali na compra do produto, porque o imposto já está embutido no que a gente compra. Enquanto que esses ricaços, esses grandes grupos econômicos, bancos, mineradoras, empresas de agrotóxicos, se negam a pagar imposto para financiar aquilo que nós precisamos na ponta, que é um SUS equipado materialmente e com recursos humanos. Você vai ver, Paula, se você chamar o pessoal da Covid para falar, as vítimas, elas vão falar que elas precisam hoje de um conjunto de políticas que o SUS está desaparelhado, de fisioterapia, de fonoaudiologia, né? De saúde mental. Destruíram os CAPs e agora nós temos uma população fechada dentro de casa com problemas gravíssimos, não só as vítimas da Covid. Quem está em isolamento há 1 ano e meio dentro de casa sabe o que isso faz de mal para os corações e para as mentes das pessoas. Demandam políticas públicas, sim. Quantas pessoas têm condição de pagar um psicólogo ou um psiquiatra para lidar com os problemas de saúde mental que a pandemia deixou? Então, é um mundo novo de serviço público que vão ter que ser pensados. Os CRAS. Eu estou carente, onde é que eu vou? Quantos municípios ainda têm CRAS? E quantos municípios com CRAS podem dizer, não, vem que o nosso CRAS dá conta de atender a população carente? Quantos municípios têm hoje condição de fazer a educação inclusiva, que o ministro da Educação, essa semana, aquela anta, veio atacar como se as crianças portadoras de deficiência que estão na escola com crianças que não têm as mesmas deficiências, elas atrapalham o processo cognitivo. Mas durante a pandemia, quantas pessoas com problemas de saúde mental ficaram piores pelo isolamento social, perderam capacidades cognitivas, perderam capacidade de relacionamento? Isso vai demandar política pública na escola. Não é só botar lá o álcool em gel para a criança limpar ou ficar um pouquinho afastado. Isso é fundamental. Mas nós vamos precisar de novos processos pedagógicos para tirar o atraso dessa molecada, desses adolescentes, desses jovens que ficaram em casa com uma educação à distância. Imagine se tem uma vereadora que não consegue participar de uma sessão como essa, porque a internet está ruim na Câmara Municipal de Campinas. Imagine o que acontece na casa das pessoas mais pobres. A banda larga é um direito humano fundamental. Existe esse movimento, né, para transformar a internet num direito humano. Não tem como a gente viver sem isso. Então, sou solidário à vereadora Mariana, a todas as pessoas que não têm internet de qualidade para participar. Nós precisamos, portanto, Paula, abrir as nossas mentes para receber o novo. E aquilo que é novo vai virar direitos futuros. Sabe o que tem hoje? A semana passada, uma comissão internacional de juristas acabou os estudos que vai apresentar para criar o crime de ecocídio. Por quê? Porque há uma destruição deliberada dos direitos ambientais do planeta. E isso é um direito humano que a gente está elaborando agora, porque não era uma realidade tal qual a gente vive hoje, há 50 anos atrás, quando a ONU fez a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, eu acredito muito nisso, que desse processo de oitiva que vocês vão fazer da comunidade, vão sair ideias novas, né? E esses projetos que querem taxar os super ricos vão precisar de muito apoio, né? De moções, de participação, de eventos, né?
Então, acredito que, ao longo desse processo do Programa Municipal de Direitos Humanos, haverá a possibilidade também de uma quarta iniciativa, que são ciclos de debates, né? Então, ouvir as comunidades na região, ouvir a comunidade em audiências temáticas, ouvir as nossas universidades, institutos de pesquisa, centros de reflexão, e quarto, promover o debate. Ciclos de debates abertos aí na Câmara, pela internet, ou como se quiser, para a gente amplificar a nossa mente sobre o que são direitos humanos. Então, concluo por aqui, né, cumprimentando muito, né, a iniciativa de vocês, dizendo que tanto a nossa sociedade, eu coordeno também uma outra entidade nacional de direitos humanos, que é a ACAT, Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, que tem toda uma discussão a respeito tanto da memória, verdade e justiça dos crimes da ditadura, quanto da continuidade da tortura, da pena de morte realisticamente exercida nas periferias, né, por grupos de extermínio, pela violência policial, pela violência doméstica, por vários mecanismos que têm tirado vidas, né, com o uso da tortura, dos maus tratos. Então, são temas que a gente sempre se coloca à disposição, né, da comissão e da Câmara Municipal para contribuir com os debates que vocês vêm organizando. Muitíssimo obrigada, Renato. Eu anotei várias coisas aqui para a gente conseguir, para a gente tentar cobrir quando a gente for para as regiões, né? Violência contra a mulher, LGBTfobia, racismo, os direitos ambientais mesmo, fazer essa parceria, né, para tentar pegar esse acúmulo das universidades também, para a gente conseguir trazer aqui para a nossa discussão. E, além disso, o Adacir propôs para a gente fazer uma moção em conjunto aqui, justamente sobre esses projetos, para a gente conseguir, não só com relação à taxação de grandes fortunas, para tratamento das vítimas da Covid, mas também o Dia Nacional, né, da memória às vítimas da Covid, e os outros projetos que você também falou aí, depois manda para a gente conseguir dar uma lida e a gente vê se a gente protocola aqui no município, né, enquanto um projeto municipal, ou se a gente também faz uma moção para ter mais força aí no Congresso Nacional. Como encaminhamento, essa, como eu disse, é a segunda reunião, né, que a gente está tendo da comissão. Acho que a gente precisa fazer um requerimento para solicitar a participação do governo, né, para que a gente tenha essa construção de forma mais ampla e também junto ao executivo, não só partindo do legislativo, além da escuta, né, que a gente vai fazer junto da população. Para a gente poder discutir a construção do plano, a eleição, né, do Conselho dos Direitos Humanos, que é uma coisa também que está parada aqui no nosso município, e se a gente conseguir, se a pandemia permitir, uma conferência municipal de forma presencial, caso não seja permitido, de forma virtual. Acho que são esses os encaminhamentos que a gente tem aqui para a reunião de hoje. Fiquei muito feliz com a sua explicação aqui, Renato. Acho que você tem um grande acúmulo com essa questão da temática de direitos humanos. Alguém que produziu e está produzindo ainda muita coisa que trata dessa temática. Todos os anos a gente vê os nossos direitos humanos, né? A gente ganha um pedacinho, a questão da banda larga é uma coisa que veio, né, nesse século XXI. E a pandemia acelerou esse debate, a gente viu que há um crescimento das pessoas que estão acessando a internet, mas ainda as pessoas têm muita dificuldade, né? Porque a internet não é de qualidade. A gente tem que lembrar que nos grandes centros a gente tem uma internet com uma velocidade maior, de banda larga, mas na Câmara Municipal, como vocês estão vendo, ela tem uma dificuldade ali de funcionar bem. Então, aqui onde a gente está, a internet já é um pouquinho complicada, quem dirá para a população de periferia que tem apenas o 4G para trabalhar.
Então, eu acho que é uma das coisas que a gente também precisa encarar como sendo um direito humano, o direito ao acesso. E aí, quando a gente fala de banda larga, a gente está falando muitas vezes de trabalho, educação, de saúde, saúde mental, né? Que é uma das coisas também que tem surgido para o debate agora na pandemia, justamente pelo fato das pessoas estarem em casa, não terem dificuldade de socializar nos meios virtuais, e a saúde mental está muito prejudicada, em especial dos mais jovens, né, que tinham a única forma de convivência ali na escola, e por isso que a gente debateu também, a gente debatia sobre esse modelo de escola que a gente tem hoje. Uma outra coisa, né, que tem alguns dados que surgiram, que é o número de crianças que estão desenvolvendo a fala mais tarde, justamente por não estarem em sociabilização com outras crianças. Então, isso tem dificultado também esse início. Então, a gente vê como que é importante o papel da escola, mas lembrando que colocar um álcool gel na sala de aula, isso não vai prevenir a Covid. A gente precisa, de fato, de uma estrutura, né, que as escolas públicas muitas vezes não têm. Então, a gente precisa também dar atenção para isso, porque não adianta a gente só falar de que a escola precisa voltar, sem uma estrutura mínima para que ela possa voltar com segurança, porque senão a gente vai ver a saúde mental de novo não caminhando na, na, na linha que deveria caminhar. Bom, Renato... Paola, se você me permite um último comentário, eu dei uma entrevista recente agora sobre um projeto anunciado pelo prefeito Dário Saad. Não sei se ele já entrou, se ele está ainda aberto a emendas parlamentares, que institui um auxílio de R$ 1.500 para órfãos da Covid, né? Essa é uma causa que nós também temos lidado aqui na associação e que a gente tem estimulado que nós nos abramos a essa realidade que ainda é desconhecida. Ela é arranhada por um dado nacional, uma estimativa que chocou a todos e todas, né? Mais de 130 mil órfãos da Covid. Mas o que é isso? Onde é que elas estão? Esse número está correto? É mais? É menos? E qual é a política pública que nós precisamos para isso? Então, eu até comentei na entrevista que eu considero um gesto positivo do prefeito de lidar com o tema. Mas, como eu não vi o projeto como um todo, a simples instituição de um apoio pontual, né, em 3 parcelas, me parece, que ele vai ajudar as famílias que vão receber a criança ou adolescente que perdeu seus pais ou responsáveis, me parece ser necessário um aprimoramento, né? E nós temos trabalhado bastante com a construção de políticas públicas para os órfãos da Covid. E o caso que nós temos divulgado bastante, e que inclusive poderia ser referência para várias emendas que nós, enquanto sociedade civil, gostaríamos de propor nesse projeto, é o do governo do Maranhão, que iniciou, né, uma política pública a partir da provocação do Ministério Público Estadual, que levou, né, a um regulamento que foi baixado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado para todos os cartórios do Estado do Maranhão, a partir da informação, a rede municipal da infância e da juventude e as redes estaduais de assistência entram em parceria para acompanhar a situação daquela criança e adolescente. Então, a regulamentação dessa política, ela lida com o tema da criança, adolescente, órfã da Covid, dentro de um sistema, não apenas como um compromisso pontual. E o compromisso pontual final foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que estabeleceu um apoio mensal até que essas crianças e adolescentes atinjam a maioridade de R$ 500 por mês, né? Essa política, ela vai ser lançada agora no dia 25, portanto, daqui 2 dias,
por todos os estados do Nordeste. Então, essa é uma política pioneira, né, que nós ouvimos os secretários de Estado, o Ministério Público, o governador Flávio Dino. É uma política pioneira em lidar com os temas dos órfãos da Covid com uma visão sistêmica. E que agora vai ser o chamado Projeto Acolher, vai ser lançado numa live pelos 9 governadores do Nordeste, né, nesse dia 25. Né? E no dia 26, todas as secretarias de Estado do Nordeste vão realizar o lançamento do mesmo programa. E no dia 4 de setembro, nós vamos trazer o governador Flávio Dino para uma live da Associação Vida e Justiça, para ele dialogar com as vítimas da Covid, suas famílias, juntamente com a governadora Fátima Bezerra, sobre esse novo programa de âmbito do Nordeste. Então, eu acho que Campinas é uma cidade que tem uma rede SUS, tem uma rede SUAS, tem uma tradição de políticas de infância e juventude, que poderia aprimorar muito o projeto de lei do Executivo, né? Que não fosse apenas o pagamento de 3 contribuições simbólicas, né? E depois a família se vira, a criança se vira, o adolescente se vira. Não. Talvez valesse a pena, né? Se tivesse a oportunidade, eu me disponho a que a gente pudesse compartilhar com as bancadas interessadas sugestões para o aprimoramento desse projeto a partir de emendas, né, que poderiam enriquecer a perspectiva original. Era isso que eu tinha esquecido de falar, pedir a complementação. Não, perfeito. Sobre os órfãos da Covid, uma coisa que a gente tem debatido bastante, assim, né, como que a gente poderia, inclusive, buscar alternativas para isso, como que a gente pode construir políticas públicas. Então, ter esse acúmulo de discussão no Nordeste e a gente ter esse tipo de iniciativa no Maranhão é fundamental para que a gente consiga também pautar isso aqui em Campinas, né? Então, assim que esse projeto aparecer aqui, vamos conversar, vamos tentar construir algumas emendas em cima dele para deixar ele com uma política pública, né, que não é apenas momentânea, mas que ela seja de fato para que dá uma segurança para esses órfãos. Então, gente, só para a gente encerrar aqui a nossa reunião, né? Vou repetir aqui de novo o calendário que a gente tem, a proposta de calendário que a gente tem, que é a interação democrática entre Estado e sociedade, desenvolvimento sustentável dos direitos humanos, universalizar os direitos em um contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e o combate à violência, educação, cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade. E aí os debates por região, né? Campo Grande, Ouro Verde, Nova Aparecida, região leste, sul, centro, Barão Geraldo e Sousas. Essa aqui das regiões, eu acho que a gente pode, conforme a gente for avançando nos debates, a gente pode fazer mais, em mais regiões, mais debates. Depois, no final disso, produzir um documento com os debates para serem encaminhados para a Conferência Municipal, com a proposta de ter a eleição do Conselho em abril de 2022 e a conferência entre maio e junho de 2022 também, né? E aí, só para, de novo, espero que a gente consiga fazer essa conferência de forma presencial. Espero que a gente já tenha aí superado a Covid. Além disso, tentar fazer uma reunião, né, com o governo para a gente solicitar a participação na construção desse plano municipal na subcomissão, para que eles possam participar e contribuir também nas temáticas, nos debates, para a gente conseguir chegar mais longe e sempre com a participação da sociedade civil. Então, Renato, quero muito agradecer a sua participação aqui hoje, o acúmulo que você tem, as temáticas que você trouxe, né, a abordagem. Eu achei que ficou muito simples para a gente entender, é muito fácil para a gente conseguir ampliar o debate. Conto com você, né, nas propostas de melhorias de projetos quando eles surgirem aqui na Câmara,
e também quando vocês protocolarem os projetos no âmbito federal e estadual, também dá um toque para a gente conseguir ver se a gente protocola aqui no município ou se a gente faz uma moção de apoio. Adecir, quero agradecer muito sua participação aqui também conosco, representando o vereador Gustavo Peta. Quero agradecer a vereadora Mariana Ponte, que entrou também e participou conosco da atividade, e a todos os funcionários que fizeram que mais essa reunião da comissão acontecesse. Então, dou por encerrada a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos. Encerrada a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos, que discute o Plano Municipal de Direitos Humanos aqui para Campinas, a gente conversa agora com a vereadora Paula Migdel, que ela conduziu esses trabalhos aqui. A gente ouviu agora há pouco, inclusive, a fala do ex-deputado estadual e federal Renato Simões, que fez, inclusive, um histórico sobre a questão dos direitos humanos no país. Vereadora, a senhora falou, além desse histórico que nós tivemos essa aula aí, nós também tivemos aí algumas deliberações da subcomissão. Gostaria que a senhora falasse desse calendário e dos pontos que serão discutidos ainda. Boa tarde. A subcomissão, né, ela tem o objetivo de discutir, de criar um plano municipal. Os direitos humanos, eles são muito abertos, eles estão para toda a população. Mas a gente entende que existe uma parte da população que tem os seus direitos mais afetados. Por isso que no nosso calendário, a gente está defendendo que a gente faça debates regionais, para a gente saber que cada uma das regiões estão pensando, Campo Grande, Ouro Verde, Barão Geraldo, região sul, central, leste, e além disso por temáticas. Então, segurança, direito à memória, educação e cultura em direitos humanos, o acesso dos serviços públicos de forma democrática pela população. Tudo isso a gente está querendo discutir dentro do plano para depois, no final de um ano e meio mais ou menos, a gente conseguir fazer uma conferência municipal com a participação da sociedade, com a ampla participação da sociedade e também com a participação do executivo, porque a gente entende que a única maneira que a gente tem de construir um plano municipal de direitos humanos é ouvindo todas, todos e todes. Quando a gente pensa nessas reuniões descentralizadas com a comunidade, já há um calendário, ele ainda vai ser formatado, vereadora? A gente tem um calendário que começa agora em setembro, outubro, novembro, dezembro, né, que eles são concomitantes com as reuniões aqui da nossa comissão. A gente ainda não tem o formato que isso vai acontecer. A gente acabou de voltar para o modo presencial, né? Então a gente está aguardando aí para saber como que vai ficar com relação à vacinação, essa nova variante que tem surgido, se a gente consegue mantê-lo da forma presencial, senão a gente vai buscar meios da forma remota. Tá ok, obrigada e parabéns pelo trabalho. Muitíssimo obrigada. E você que assiste a TV Câmara Campinas, continue conosco. E olha só, 3h30 da tarde, a gente tem mais uma reunião de comissão aqui. Desta vez será a reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que vai discutir pelo sistema de deliberação remoto o trabalho da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e suas infovias, e também saber como Campinas está inserida neste contexto. Continue agora com a nossa programação e 3h30 nós estaremos aqui ao vivo. TV Câmara, Campinas.